O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via. Gráfica e papelaria. Meus amigos, eu e o nosso nobre mestre doutor Jorge Ferradeira, historiador, numismata, presidente de várias entidades, entre elas o IHGT, e disso eu vou pedir licença a vocês para fazer uma preleção, porque tivemos agora no dia 22 uma oportunidade ímpar aqui em Teresópolis, que foi de comemorar o primeiro ano de existência do IHGT. Para aqueles dos senhores que não conhecem a sigla, é o Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis. Ali, comemorando, a data original é 22 de maio, por motivos alheios seguramente a todos nós, foi comemorado no dia 22 de setembro. Lá estivemos num seminário realizado pelo Dr. Jorge Ferradeira, que nos trouxe uma luz muito grande sobre a importância da história de Teresópolis, da história e, naturalmente, a geografia. O posicionamento geográfico de Teresópolis é também exclusivo e, como eu gosto de citar, ímpar. E num mundo onde a inteligência artificial está cada vez mais de uma velocidade impressionante, tomando conta de tudo e de todos nós, porque já estamos baixo o olho do que o George Orwell, no seu 1984, quando ele cita o Big Brother, previu que ia acontecer, está acontecendo, já está em andamento. Num momento desses em que a inteligência artificial está em voga e está tomando conta, temos o privilégio de ter sido reunido ali naquela comemoração, ali naquele seminário, pessoas de carne e osso, pessoas com o interesse, a inteligência, a pesquisa, o calor da emoção e da paixão pela nossa história e pela nossa geografia. Ali fizeram preleções absolutamente maravilhosas para todos nós, aqueles que estávamos ali presentes. Estavam presentes autoridades, representantes do poder público, representantes que nos representam, e estavam todos aqueles de nós que somos interessados na história do nosso município, na história do nosso país, na história da humanidade. Onde o nosso mestre Ferradeira é um soldado que não abandona a luta em nenhuma circunstância. Sempre preparado a trazer algo de novo e não esmorece diante de qualquer dificuldade de pesquisa. E esse é o grande diferencial entre o ser humano e a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela captura, e daí o conhecimento todo da humanidade, ela joga de uma forma matemática, criptografada, o que ela aprendeu. Já quem decide, quem imagina, quem faz, é o homem. Por enquanto, ainda controlamos a máquina. E isso faz o grande diferencial. Ou seja, termos à frente de uma pesquisa histórica de qualquer natureza, e no caso aqui, o nosso mestre se dedica profundamente à história de Teresópolis, é um privilégio muito grande. E, resultado disso, aqui temos uma lei que foi homologada agora recentemente na nossa Câmara, que faz o tombamento como o curso de História de Teresópolis, ministrado pelo nosso mestre Ferradeira desde 1982, verdade? Desde 1982, ministrando a todos aqueles que têm interesse de conhecer suas origens, e vem aí aquela nossa frase máxima, né? Aquele que não sabe de onde vem, com toda certeza não tem a menor ideia para onde vai. E por isso, nós estamos aqui
imensamente honrados de termos participado, termos sido convidados a estar presente naquele momento. Além do que, recebeu-se, naquele então, o nosso mestre recebeu um voto aqui da nossa Secretaria de Cultura, almejando que o Instituto IHGT, Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis, tenha uma longa vida e que possa transmitir para a nossa juventude o interesse e essa paixão e essa resiliência que o nosso mestre Ferradeira e todos aqueles que participam do Instituto têm em relação a absorver, a obter as chamadas provas, porque de bico qualquer coisa. E a inteligência artificial pode tropeçar nesse tipo de desinformação. Então, aqui quando se trata de uma pesquisa histórica realizada pelo ser humano, a verdade é outra, porque não é só uma história contada, é a história comprovada, trazida e sendo o mais possivelmente analisada sem interferência de paixões políticas ou outras. Ou seja, a história como ela é. Portanto, meus amigos, eu agradeço imensamente a você, meu amigo, minha amiga, que nos prestigiam com a sua carinhosa audiência, por me haver permitido fazer esta pequena homenagem ao nosso, não só ao nosso mestre Ferradeira, mas também ao Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis, pela passagem do seu primeiro ano. E almejamos, então, que assim seja por muito, muito tempo. Muito obrigado, mestre. Foi um prazer enorme estar presente ali naquele dia e ouvir a todos aqueles que se manifestaram, que foram palestras todas muito bem ministradas por todos os que ali apresentaram. Muito obrigado. Bom, então agora vamos passar ao nosso trabalhinho entre aspas, né? Trabalho de sempre, que é a continuidade na história da Casa de Portugal, passando necessariamente pela própria história de Teresópolis. Hoje estamos aqui num ambiente extremamente exclusivo e especial, que é a área de consultoria, o consultório do Dr. Jorge Ferradeira. Portanto, eu vou passar a palavra a ele, e lembrando que temos aqui, onde ele encontra-se sentado, temos uma joia que ele já vai contar e mostrar para vocês. Mestre, a palavra é sua. Pois bem, Alex, agora dia 1º de dezembro, nós comemoramos a data magna da história de Portugal. A Casa de Portugal foi fundada no dia 1º de dezembro de 1959, porque esta é a data magna da nacionalidade portuguesa. Porque é a data da restauração do trono de Portugal. Em 1578, um rei português chamado Dom Sebastião, que era solteiro, era jovem, resolveu enfrentar os mouros em Alcacequibir. E na Batalha de Alcacequibir, em 1578, ele desapareceu. Ele provavelmente foi morto em batalha, mas seu corpo não foi encontrado. O herdeiro da coroa portuguesa foi seu tio, o cardeal Dom Henrique, que como cardeal também não tinha descendentes. Com a morte de Dom Henrique, reivindica o trono de Portugal Filipe da Espanha. Ué? Porque o Filipe da Espanha era neto, era primo de Dom Sebastião, neto da avó de Dom Sebastião. A avó deles eram as mesmas. E por herança dinástica, ele reivindicou o trono e teve direito ao trono de Portugal. Mas aí, para manter Portugal ou para anexar a Espanha? Não, Portugal foi anexado à Espanha, ou seja, ficou 2 reinos, Portugal e Espanha, mas sendo governado pela Espanha, de 1580 a 1640, 60 anos consecutivos de governo. Até que, em 1640, o Duque de Bragança, no dia 1º de dezembro, da Torre de Tomar, resolve restaurar o trono português. E nessa data é restaurado o trono português, e só a dinastia Bragança governa Portugal, desde o dia 1º de dezembro de 1640 até o início do século XX, quando acontece o regicídio com o assassinato do rei de Portugal e do filho do herdeiro do trono pelos republicanos. Então Portugal só teve a dinastia Bragança a partir de 1640. Por isso que as casas portuguesas, em todos os locais do mundo onde houve colonização portuguesa, onde há
imigrantes portugueses, a data máxima, essa data, 1º de dezembro de 1740, onde é coroada também como rainha de Portugal, Nossa Senhora. Daí a imagem peregrina, essa imagem que visita a Casa de Portugal todos os anos. Ela vem de Portugal? Ela vem de Portugal, ela é peregrina, ela não visita só o Brasil. Não, ela visita todas as regiões onde existe colonização portuguesa, onde existe ou existiu colonização portuguesa, onde existem imigrantes portugueses. Né? Em Venezuela, lá na Flórida, onde tem muito português, nos Estados Unidos tem muito português, né? Aqui na América do Sul, Canadá, então Alemanha. E lá na Indonésia também? Sim, todos os locais. Portugal tem um detalhe, Portugal é um reino, ele é pequeno, ele é minúsculo, então ele precisava se expandir. Não, igual a Inglaterra. A expansão marítima de Portugal era uma necessidade. Por isso, o Portugal tem a Escola de Sagres, fundada por Dom Henrique, não o cardeal, aí o infante Dom Henrique, e eles eram muito bons em instrumentos náuticos, eles sabiam muito de náutica e navegação. Tanto que era segredo de Estado. Deram a volta no mundo, né? Eles dominaram todos os lugares. Eles estiveram presentes em todos os continentes. Eles foram os primeiros a chegar no Japão. Sim. Para você ter ideia, eu quando presidi o Elos Clube Internacional, que é um clube que defende a língua portuguesa, um dos componentes do Elos era o Dr. Vídio de Miranda, professor Vídio de Miranda, professor da Universidade Federal Fluminense, que provou que o português entrou na China muito anterior a Marco Polo, muito anterior a Jesus Cristo, já se falava português na China, para ver como o português transitava, quer dizer, como é que ele andava, como era um povo de navegador. Então aqui... Naquela época a única maneira de chegar era através da água, né? De um continente ao outro, não tinha como. E aqui é um detalhe curioso, o Brasil foi descoberto em 1500, em 1580 acontece esse problema com a Espanha, é dominado pela Espanha. Aqui tentaram fazer já a independência em 1580, dando o reinado do Brasil ao Amador, a um paulista chamado Amador Bueno, mas ele não aceitou, ele inteligentemente não aceitou porque havia muito pouco, 80 anos de descobrimento era muito pouco, não havia infraestrutura para o país ter a independência. Então ele não aceitou. A Espanha tem um detalhe curioso, a Espanha não mexeu na administração do Brasil, ela deixou toda a administração, em 60 anos, essa administração não foi tocada pela Espanha. Todos os cargos que os portugueses já tinham determinado, as capitanias hereditárias, os governos gerais, foram obedecidos pela Espanha. Ou seja, eles não colocaram o dedo na administração do Brasil. Agora, evidentemente, em Portugal sempre houve, essa é uma questão fundamental, nunca se conseguiu fazer um governo ibérico, que seria um governo do Brasil, de Portugal com a Espanha, da Península Ibérica, por causa dessa rixa entre a Espanha ter dominado Portugal. Então é quase impossível você sonhar num governo ibérico, talvez, num governo que você fizesse união da Espanha com Portugal, que ficaria muito mais forte, evidentemente, né? No momento que você precisa de concentração de riqueza, concentração militar, tática, concentração militar, mas isso é muito difícil de acontecer. Isso tem a ver, professor, com o Tratado de Tordesilhas? Sim, em 1492, quando é assinado o Tratado de Tordesilhas, quando eles delimitam que a 570 léguas a oeste da linha de Cabo Verde, a oeste e a leste, separa entre Brasil e Espanha, isso era uma determinação, porque eles sabiam da existência do Brasil. Então, o Brasil já era posse de Portugal, e Dom Manuel, quando encaminha o Cabral, Pedro Álvares Cabral, que chamava na época Pedro Álvares Correia, Gouveia, porque ele não tinha direito ao nome Cabral, porque ele não era primogênito, ele tinha um irmão que era mais velho, e só o primogênito que tinha direito ao nome da família, só quando morre esse irmão que ele recebe o nome de Cabral. Olha que curiosidade, isso aí eu nunca tinha escutado falar. Então, ele quando vem aqui no Brasil, ele ia usar isso aqui apenas para abastecimento de água, carvão, lenha. Ele não veio aqui com o objetivo de descobrir, mas acabou chegando lá em Coroa Vermelha, na Bahia, atracou lá em Cabralha, Coroa Vermelha. Adorou. Ali celebrou a primeira missa pelo Frei Henrique Soares de Coimbra. E ele ficou também, os portugueses no início, eles arranharam o litoral, eles ficavam igual caranguejo, eles só ficavam no litoral, eles tinham um grande problema que era a Serra do Mar, que era intransponível, essa Serra do Mar. Naquela ocasião. Sim, lógico, claro. E essa Serra dos Órgãos, ela faz parte da Serra do Mar.
ela faz parte do complexo da Serra do Mar. Perfeito. Então, esse é o início. E essa cadeira tem um detalhe curioso. Essa cadeira que eu estou sentada é uma cadeira que veio com a família real portuguesa. Eu mandei restaurar, eu ganhei num colecionador, que era meu paciente. É uma maravilha. Quando ele faleceu, a viúva deixou na cadeira, ela estava em condições lógicas. Você imagina uma cadeira mais de 200 anos? Imagina. Não, e olha a madeira que espetáculo. Ela veio com a família portuguesa, ela veio com a família real portuguesa. Então ela é anterior a 1808. Ou seja, se você somar 1808 para 2023, vai dar 215 anos. Professor, eu vou lhe dizer uma coisa. Esta cadeira tem mais uma cara de trolo que de outra coisa. Porque parece que você está no Você imagina quem sentou nessa cadeira, Alex? Imagina isso no Paço Imperial. Quem sentou nessa cadeira? Provavelmente Dom João VI. Provavelmente... Eu não acho que a Carlota Joaquina tenha tido o peito de sentar na cadeira. Agora, mas o filho dele, Dom Pedro I, provavelmente Dom Pedro II, até que essa cadeira, por questões difícil de coisa, foi comprada por um colecionador e veio para as minhas mãos por doação. E é uma cadeira belíssima. Meus amigos, velhíssima eu não diria que belíssima. Hein? Belíssima, belíssima. Eu que estou ficando surdo e entendi belíssima. Não, isto é uma joia. E o nosso querido mestre Ferradeira está nos premiando, deixando que conheçamos uma joia que lhe pertence. Roda. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. A Casa de Portugal, símbolo da tradição portuguesa em Teresópolis, oferece a seus associados e visitantes as mais variadas opções de lazer e esportes. Situada no coração de Teresópolis, possui quadras de tênis de saibro abertas e cobertas e piscina aquecida. Saunas seca e a vapor, funcionando diariamente. Além de academia de ginástica e artes marciais, tem quadra de areia para a prática de beach tênis e futevôlei. A Casa de Portugal foi a pioneira na prática de hóquei em patins de rodas na região serrana e até hoje continua praticando, competindo e amealhando troféus. Além de eventos oficiais e sociais, apresenta shows de arte e cultura e muito mais. A Casa de Portugal permanece um exemplo de tradição e qualidade em seus serviços e opções aos seus associados. A Casa de Portugal é a tradição portuguesa em Teresópolis. Venha nos visitar! Motel da Prata, uma experiência única na Serra. Suítes temáticas, espaços amplos, saunas, hidromassagens e muito mais. Cardápio próprio com opções de qualidade, a 10 minutos do centro de Teresópolis. Venha valorizar seu tempo e seu prazer. O Motel da Prata é ouro. Motel da Prata, rodovia 116 no bairro da Prata. Motel da Prata, experimente o prazer de estar. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via. Gráfica e papelaria. E, meus amigos, dando continuidade aqui no nosso encontro de hoje com o nosso mestre doutor Jorge Ferradeira, aqui nesse ambiente agradabilíssimo do seu consultório, que é definitivamente eu diria, um pequeno museu no que diz respeito à quantidade e variedade de peças, obras e outras tantas coisas, além da numismática. Não esqueçam que o nosso nobre mestre Ferradeira também é numismata
e profundamente interessado e conhecedor da numismática. Então aqui temos, como dizem alguns, para todos os gostos, meus amigos. É fascinante o ambiente que nós nos encontramos. Bom, eu gostaria de perguntar, porque no momento que nós falávamos da imagem de Nossa Senhora, que peregrina mundo afora e que vem aqui ao Brasil, pelo menos uma vez ao ano, a Casa de Portugal em Teresópolis, quem são os responsáveis, quem patrocina essa peregrinação? O governo português. Evidentemente que a imagem peregrina de Nossa Senhora, ela é enviada pelo governo português, a Embaixada do Consulado de Portugal. E ela não vem só ao Brasil, ela vem em todo o mundo, em todos os locais que existem comunidades lusíadas. Como também ela não vem só em Teresópolis, no Brasil, ela vem em todos os estados os estados que já é uma tradição dessa imagem, da presença dessa imagem. Se você observar, ela tem uma coroa em cima na cabeça, que é a coroa quando ela foi coroada a Rainha de Portugal. Talvez muitos descendentes de portugueses e portugueses não saibam que ela é a Rainha Eterna de Portugal. Eu, por exemplo, ela continua sendo ideia. a Rainha Eterna de Portugal. E um fato bastante importante, que dia 1º de dezembro, nós estamos retornando. O ano passado a gente já realizou, mas teve o caso da pandemia, após a pandemia ficou parado um tempo. A conferência, a aula magna sobre a história de Portugal, sobre a restauração do trono português, que eu posso dizer, sou especialista. Eu venho trabalhando com esse tema, sei lá, há 50 anos, já publiquei esse tema em todas as universidades que se interessam pela história de Portugal. E mais um outro fato, depois de 23 anos, o último evento que eu realizei foi no ano 2000, onde com o apoio da Embaixada do Consulado Português, do governo português, inclusive com a presença do embaixador de Portugal no Brasil, nós realizamos um seminário que durou 1 ano sobre a história de Portugal. Poxa, e nós vamos voltar com esse curso de História de Portugal, com apoio, evidentemente, das casas portuguesas, do consulado, da embaixada, da Fundação João V, do Gabinete Real de Leitura, do Liceu Literário Português, ou seja, de todas as instituições culturais de Portugal no Brasil, que são muitas. O pessoal não tem nem noção da quantidade de instituições culturais que existem desde lá do início do século XIX, quer dizer, desde lá da vinda de Dom João VI para o Brasil, em 1808, com a transmigração da família real portuguesa, porque Napoleão Bonaparte tinha decretado o bloqueio continental à Inglaterra, e Dom João VI, que era um excelente estadista, né? Muita gente debocha da imagem de Dom João VI, e não é uma verdade. Mas por que debocha-se Dom João VI? Eu não... Porque a Carla Camurati, uma diretora de cinema, fez a imagem dele comendo franguinho, como se ele fosse só carregando frango no bolso. Então aquilo ficou no imaginário popular como uma pessoa que era um glutão, que não era uma pessoa que tinha devida higiene. Isso aí não é verdade. Não, e que não tinha interesse pelo governar. Pô, para você ter ideia, quando ele veio para o Brasil, ele fez o Jardim Botânico. Só? Não, o Jardim Botânico, fez a Biblioteca Nacional, que ele trouxe os livros da Biblioteca da Junta, abriu a fábrica de pólvora, criou a imprensa rédia e fundou a Faculdade de Medicina da Bahia, que eu tive a oportunidade de visitar há pouco tempo atrás. Puxa, tudo isso? O Templo da Medicina, um negócio maravilhoso que está conservado lá no Pelourinho. É uma obra ímpar da arquitetura portuguesa e brasileira, e está conservada, Alex. Hoje já não é Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina já não é para graduação, é só para pós-graduação, e é um prédio histórico que é muito bem conservado, a tal ponto que não tem visitação pública. Eu visitei porque eu sou médico e sou pesquisador de história, mas é um templo, tem as imagens dos principais... Não é um ponto de atração turística, digamos assim, né? É atração turística, mas por fora, não tem... não tem acesso, porque seria... Porque, inclusive, continua existindo cursos na área de doutorado e pós-doutorado. Ali ficou exclusivamente para isso? Por doutorado e pós-doutorado, e mestrado, talvez. Mestrado, doutorado e pós-doutorado. Mas quando você entra ali, você tem que ver que ele tinha... Eu gostei do termo templo, o templo da medicina no Brasil. Não, mas olha só, um homem que nos traz para uma nova colônia tropical, desse jeito, com esse calor, com tudo isso, e nos traz todo esse acervo cultural e esse acervo de
desenvolver o país, porque isso aí é para desenvolver o país. Onde Claro. você coloca a e a cultura, gente tem você aqui desenvolve. uma identificação, Teresópolis tem uma identificação muito com o Dom João VI, porque quando ele traz o Jardim Botânico para o Brasil, ele contrata o Jacob Clausen como o botânico, para cuidar do Jardim Botânico. Olha. O Jacob Clausen vai morar no Sítio das Cabeças, lá no Jardim Botânico, adoece do pulmão, é aconselhado pelos médicos da corte de Dom João VI a vir para a região serrana, vai trabalhar ali na fazenda do Barão de Mauá, ali no Vale do Cuiabá. Não sei se você conhece o Vale do Conheço, que por certo nesse momento está fabuloso, viu? Então, depois da catástrofe, deram uma recuperada sensacional. O Cuiabá Vai liga lá a Santa Rita. Isso, exatamente. E a Cruzeiro. Na Santa Rita tem a primeira capela dessa região de Teresópolis, onde está sepultado o Jacob Clausen. Eu tive oportunidade de ir com a família Clausen, com alguns descendentes da família Clausen, procurar o túmulo dele, e nós encontramos lá, ele está sepultado nessa capela Santa Rita. O que precisa ser feito é a identificação através do DNA, como também precisa ser identificado os ossos do macho, que está sepultado lá no cemitério dos ingleses. Me lembro que já falamos sobre isso numa certa ocasião, em que tem a fotografia, que tem a imagem que se pressupõe seja a imagem de Jorge Macho, correto? Mas ainda não houve uma prova cabal disso aí. É 1938, porque não havia fotografia na época. Quem identificou aquela imagem foi o Coronel Claus, e ele só chegou em Teresópolis em 1953, com 15 anos de idade. O cemitério dos ingleses no Rio de Janeiro, outro dia alguém me fez essa pergunta, se está funcionando, lógico. Como o cemitério, eu visitei o cemitério dos ingleses na Bahia há pouco tempo, e é conservadíssimo, jardins lindíssimos. Continua sendo utilizado para... Continua, não na intensidade que era. Só ingleses, imagina em 1808, quem mandava no Brasil, quando houve a transmigração da família real portuguesa, porque teve o apoio da Inglaterra, a armada inglesa comboiou os navios que trouxe Dom João VI, Dona Carlota Joaquina, Dona Maria I, e os príncipes vieram de segurança. Vieram de segurança. E eles estiveram aqui, eles tiveram um favor real, que era, eles negociavam com vantagens. Ou seja, os ingleses mandavam no Brasil nessa época. A tal ponto, há um incidente diplomático, que a Dona Carlota Joaquina era muito autoritária, e ela exigia que o pessoal se ajoelhasse para beijar suas mãos. O embaixador inglês não fez isso. E ela meteu o chicote no embaixador inglês e criou um problema diplomático muito grande. Então, esses cemitérios ingleses, tanto do Rio de Janeiro como da Bahia, são bem conservados, e aí está a identificação da transmigração da família real portuguesa com o Jacob Clausen, que vem trabalhar para Dom João VI. Dom João VI pedia a todos os governadores em todas as possessões portuguesas, Ilha da Madeira, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Goa e outros locais. Portugal teve presente na Oceania, na Indonésia, na Polinésia, tudo aí. Nas Américas, em todos os locais, todos os continentes, teve presente, porque ele expandiu, era um povo marítimo. Quando você lê os Lusíadas de Camões, você vê lá a descrição, a epopeia do que foi os descobrimentos portugueses. Então você veja, aqui em Teresópolis, quando a gente discute essa colonização, que é essencialmente uma colonização portuguesa, porque começa com um homem nascido em Portugal, que é o Jorge March. Ele tem naturalidade inglesa, porque ele é filho de ingleses, e ele tinha direito à nacionalidade inglesa por causa disso, porque ele era nascido em Lisboa. Em Lisboa, então, nascido em Portugal. Mas é filho de sangues ingleses. De sangues ingleses. E um detalhe bastante importante sobre o March é considerar que o March não veio para Teresópolis pobre, o March já veio para Teresópolis rico. Isso, não fez vida aqui, né? Já veio pronto. O March, quando chegou em Teresópolis, pra você ter ideia, ele era negociante. Ele tinha armazéns secos e molhados no Rio, servia já a família real portuguesa, era fornecedor da família real portuguesa. E quando você vê, eu tive visitando uma exposição Thomas Ender como convidado oficial do governo holandês, quando você vê lá os quadros do Thomas Ender, você vê a retratação da casa da Carlota Joaquina, porque a Carlota Joaquina teve um problema conjugal com Dom João VI, tiveram... Aí já são segredos de alcova. Tiveram que morar em casas separadas, e ele construiu uma casa para ela lá na Morro da Viúva. Não sei se você sabe onde é o Morro da Viúva. Sei. Minha avó teve casa lá dos anos 50, foi aonde a primeira vez eu vim ao Rio de Janeiro. Então, lá no Morro da Viúva, a casa mais luxuosa, de aspecto mais rico, era do Jorge March. E lá morava a Carlota Joaquina, rainha do Brasil e de Portugal,
e morava em Langsdorff. Langsdorff era o cônsul, o barão Langsdorff, era o cônsul da Rússia no Brasil, e foi o primeiro homem a fazer farinha de mandioca. Aqui não existe ruínas da fazenda de mandioca dele, aqui na Raiz da Serra, ali em Magé. É muita informação para pouco tempo. Meus amigos, nada pior do que no meio de uma... como é que eu deveria adjetivar esse nosso encontro? No meio de uma preleção espetacular que o nosso mestre Ferradeira nos apresenta todas as vezes que nós nos reunimos, ter que ficar limitado por questões de tempo. E TV é isso aí. É aquele tempo que se nos esvai, quando a gente começa a se entusiasmar, acabou. Mas não vou encerrar antes de lembrar ao nosso mestre sobre um detalhe importante sobre esta mão inglesa. Aqui no Brasil é de antes, de alhures e agora. Porque não sei se os meus diletos telespectadores, aqueles que nos acompanham com carinho, com a sua audiência, têm ciência de que o nióbio, e pesquisem sobre o nióbio, hoje em dia já se fala mais, mas pesquisem o que é nióbio. O nióbio brasileiro, que por casualidade no planeta tem 2 pontos de extração de nióbio, um é no Canadá e outro é aqui no Brasil, sendo que o Canadá tem 2% das reservas de nióbio do planeta e o Brasil tem 98%. Com isso eu digo o seguinte, o nióbio é nosso. O nióbio, ele só serve para tudo, ou seja, para a indústria bélica, para a indústria espaçonáutica, para a indústria aeronáutica, para a indústria da joalheria e outras tantas mil coisas. É um mineral exclusivo, é um mineral que aceita qualquer temperatura acima de 0 e qualquer temperatura abaixo de 0 e não oxida. Só aí você já tem uma ideia de quem é o nióbio. Pois bem, quem é que controla o nióbio no mercado internacional mundial, conhecido como commodities? Quem é que controla? O nosso Reino Unido, a rainha da Inglaterra. Dizem as más línguas que uma das razões principais da visita do nosso antigo presidente, que agora está mais uma vez atual, foi justamente para fechar o negócio com a rainha, oferecendo mais 50 anos de exploração do nióbio. Ou seja, quem controla o preço e como se negocia o nióbio no planeta hoje é a Inglaterra, mas o nióbio é brasileiro. Portanto, a Inglaterra já teve mão aqui e ainda tem até os dias de hoje. E Alex, só quando a Rainha Elizabeth faleceu, ela governou mais tempo do que a sua treta-avó, a Rainha Vitória, a TV Globo me procurou para tentar fazer uma linha de identificação entre a presença inglesa em Teresópolis e o falecimento da Rainha Inglaterra. E naquela ocasião tive a oportunidade de esclarecer esse fato. Esclarecer o fato que Jorge March era um súdito inglês, mas nascido em Lisboa. Isso é claro, evidente. Sim, não, isso não tem a dúvida. Não há o que. E consequentemente, por ter nascido ter nascido em Portugal, também tinha cidadania portuguesa. Porque você vai ver aqui, por exemplo, agora eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está pesquisando a presença dos franceses em Teresópolis. E houve o Gaston Baiana, que era um homem que foi o primeiro cervejeiro nessa região. Opa! Teve fábrica de cerveja em 1850. Material maravilhoso, mestre, para a nossa próxima apresentação. Presença francesa em Teresópolis. Eles tiveram presente. Trazendo as primeiras produções de cerveja. Vinho, alguns legumes que eram cultivados, algumas frutas e legumes que eram cultivados na França. Ele tinha uma casa em Teresópolis tão luxuosa, a governanta dele era francesa. Provavelmente devia ter um relacionamento mais íntimo com ele, não era só governanta. Mas para todos os efeitos ele apresentava ela como governanta. Maravilha. E todos os empregados na casa dele eram franceses, serviam a francesa. Ele tinha uma casa aqui, uma casa luxuosíssima, todos os serviços de Gaston Baiana. De cristais, todos os serviços de prata, toda a prataria. Daí Teresópolis ser um grande celeiro de antiguidades. De nacionalidades também. Aqui seja, é a mais cosmopolita, né? No caso aí, usar o artigo masculino. É o município mais cosmopolita, quiçá, de todo o Brasil. Olha, eu que faço geriatria e odontologia na área de medicina, eu vejo as pessoas que frequentam a minha clínica, meu consultório, são oriundas de franceses, alemães, italianos, japoneses,
dinamarqueses, finlandeses, portugueses, principalmente. Mas uma quantidade infinitesimal de nacionalidades. Você nem imagina o que tem de nacionalidade descendente de outra nacionalidade. E hoje o interesse da pesquisa, com essa abertura da internet, ficou muito fácil. A pessoa descobre que teve lá que o seu tretavô era da Alemanha, era francês. Ela quer pesquisar, ela quer procurar a sua genealogia. Da onde vem, qual a sua origem. Isso é legal. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por isso que o Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis está dando certo. Porque quando eu idealizei o Instituto em 91, levei 31 anos para fundar, só fundei em 2022. Olha o tempo que eu levei, 31 anos para escolher os 25 titulares, os 13 membros correspondentes e honorários. Todos foram colocados por mim, todos, sem exceção nenhuma. Então, esse Instituto Histórico é um instituto voltado para a pesquisa da genealogia, da história, da geografia, da antropologia, da arqueologia, da paleontologia, disso tudo. Maravilha. E agradeço mais uma vez ao pessoal que prestigiou o aniversário do Instituto, agradeço a você e a presença mais uma vez aqui no Eclético, na TV Cidade. Muito obrigado. Meus amigos, é isso aí. Com pesar, encerramos o programa de hoje, prometendo que no próximo encontro com o mestre Ferradeira vamos ouvir sobre a presença e a influência dos franceses aqui em Teresópolis. Um beijo grande e até o próximo. O Eclético. Oferecimento Motel da Prata. O prazer de estar. Casa de Portugal de Teresópolis. Mais que um clube, a sua casa. E Segunda Via. Gráfica e papelaria.